acordar bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através desta emissora, a Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, do dia 23 de março de 2025, estamos juntos. Que a bênção de Deus seja sobre você que mora aqui em Salinas, você que mora na zona rural de Salinas, mas também você que mora em outras cidades de Minas ou do Brasil, e você que está me escutando agora. Um abraço para aqueles irmãos de Moçambique que escutam o nosso programa. Um abração para vocês, irmãos. A primeira música de hoje, Primeira Essência, com Aline Barros. Te adoramos, Senhor. Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. A próxima música que você vai ouvir, com Cristina Mel, Me Levantou Jesus. Talvez você que me escuta agora está sentindo lá embaixo, talvez você pense que não tem valor, talvez você esteja se sentindo o pior ou a pior pessoa deste mundo, a pior criatura. Mas o Senhor Jesus, Ele pode levantar você, abençoar a sua vida. Me levantou Jesus. Cristina Mel canta. Se a noite aparecer e o frio surpreender e o amigo me deixar,
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora eu quero mandar um abraço especial para nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pela Primeira Igreja Batista de Salinas, pelo pastor Ivan. Escute a música A Melhor Escolha. Sérgio Lopes canta. Daqui a pouco eu vou ler a história de uma mulher que fez uma escolha ruim. Mas você pode pensar nas suas escolhas e escolher o melhor, escolher Deus. Conheces meu querer, conheces minha fé, conheces meu caminho e minha história. Do mundo me afastei e a vida te entreguei, e foi a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Amigos eu perdi, deixei as ilusões, disseram que eu não suportaria, e em meio à solidão eu vi que a tua mão no meio da aflição me conduzia. Se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Ah, se antes eu soubesse como é doce te seguir, não perderia o tempo que eu perdi. Agora que te encontrei, nunca mais te deixarei. Eis a melhor escolha que eu já fiz. Chegou o momento de lermos a Bíblia, a Palavra de Deus, e eu quero ler em Lucas capítulo 17, o verso 32. Diz assim: lembrem-se da mulher de Ló. Jesus falou, lembrem-se da mulher de Ló. Você, naturalmente, deve estar se perguntando, quem foi essa mulher? Qual o seu nome? A Bíblia não fala o nome desta mulher, só fala que ela era esposa de Ló, que era sobrinho de Abraão. Isso você pode ler lá no livro de Gênesis, capítulo 18. Gênesis 19, Gênesis 18 mostram
a história de Abraão e Sara, e a Bíblia fala no capítulo 18 que o Senhor Deus, observando a situação de Sodoma e Gomorra, planeja destruir aquelas cidades devido à sua pecaminosidade, que é comprovada através da visita que 2 anjos fazem a Sodoma no capítulo seguinte. A Bíblia fala que ao raiar do dia, os anjos tiram Ló, sua esposa e filhas da cidade com a ordem de não olhar para trás. Isso está em Gênesis capítulo 19, o versículo 17. A Bíblia fala que a mulher de Ló, ela ouviu a mensagem que não era para olhar para trás, mas ela olhou para trás e ficou... Ela foi transformada numa estátua de sal. E Jesus agora, no Novo Testamento, ele adverte os seus discípulos, as pessoas que o escutavam, sobre a insensatez da gente desobedecer o nosso Deus. Deus estava trazendo julgamento àquelas cidades impenitentes. Deus também vai trazer julgamento a este mundo que cada vez mais está afastado dele. E Jesus está fazendo essas colocações, mostrando que nós devemos nos lembrar da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. A gente vê isso claramente nas palavras de Jesus em alguns momentos. Então, quando Jesus ele disse aos seus discípulos que se lembrasse da mulher de Ló, é porque esse desprezo à ordem de Deus, às advertências de Deus, existiam naquela época, esse desprezo já existia, e hoje cada vez mais existe esse desprezo. Eu desejo mostrar a você, meu amigo, a grande importância dessa ordem de Jesus para lembrarmos da mulher de Ló. Porque quando nós lembramos da mulher de Ló, nós podemos estar certos de que é perigoso demais a gente ser guiado pelas coisas materiais, pelo materialismo. Se a gente olhar a história dessa família, Ló era sobrinho de Abraão. Abraão recebeu a ordem de Deus para sair da sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus estava dando a ele, faria dele uma grande nação. Eu não tenho tempo nesse momento para contar toda a história, mas Ló foi com ele. E chegou um momento que Deus abençoou Abraão, Deus abençoou Ló, eles tinham muitas ovelhas, mas os pastores de ovelhas de Ló começaram a criar problemas com os pastores de Abraão. Resumindo a história, Abraão chegou para ele e disse: Ló, meu filho, ou meu irmão, né? Era sobrinho, mas ele falou: nós somos irmãos, não podemos ficar dessa maneira. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. E o certo é que Ló, com os olhos grandes, né? Aquele olho grande, como diz aqui em Minas Gerais, né? Ele viu as campinas do Jordão, viu uma região verdinha, bonita, água e tal, com certeza. E ele olhou para aquele lugar e foi para ele. E Abraão, né? Pacientemente deixou Ló ir. Mas Abraão foi para o outro lado, mas Deus continuou abençoando Abraão. Enquanto Abraão orou e pediu a direção de Deus, a escolha de Ló foi claramente influenciada pela atração das riquezas materiais. Ele viu as planícies do Jordão como um lugar que certamente traria prosperidade. Ele ignorou os riscos espirituais, os riscos morais de viver perto de uma cidade que era, vamos dizer assim, cheia de iniquidade, de pecados, de afastamento de Deus. No Novo Testamento, em Mateus 6,24, Jesus fala: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6,24.
Em Provérbios 14:12 está escrito: há caminho que parece certo ao homem, mas o final dele conduz à morte. Provérbios 14:12. Hoje, um dos maiores inimigos que, vamos dizer, a Igreja de Jesus enfrenta é o materialismo. Muita gente, mesmo lendo a Bíblia, mesmo estando nos cultos, mesmo talvez até fazendo parte de lideranças espirituais, religiosas, são muito materialistas, pecando e fazendo tudo ao contrário do que Jesus ensinou. O perigo do materialismo que nós percebemos na vida de Ló, da sua esposa, da sua mulher, e por isso que ela olhou para trás, desobedecendo a palavra de Deus. Ao lembrar da mulher de Ló, a gente não pode esquecer que quem não influencia é influenciado. É influenciado. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Isso está em Gênesis 18, 23 a 24. Por que eu estou dizendo isso, citando esses versos? Porque Deus falou que iria destruir aquelas cidades. E Abraão, como amigo de Deus, começou a conversar com Deus. E ele falou: se tiver 50 justos. E, na verdade, não havia 50 justos naquela cidade. E ele foi descendo, até que, na verdade, não havia 10 justos ali, só a família de Ló. E mesmo assim a mulher, para mim, não tinha assim, um compromisso com Deus. E a gente percebe que a família de Ló, incluindo a sua mulher ali, e essa família estava influenciada por aquelas pessoas ali. Estava adaptada àquela região, aos seus pecados, gostava de viver ali e não queria sair da cidade. Inclusive a Bíblia fala que Ló, ele estava à porta da cidade. A porta aqui não é só na entrada não, mas é porque aquelas pessoas da liderança, as pessoas importantes ficavam ali, né? Então Ló já fazia parte, vamos dizer, daquela cidade, da vida daquela cidade, e com certeza ele acabou sendo influenciado pelo comportamento dos moradores daquele lugar. E a gente pode ver referências a isso no livro de Ezequiel, capítulo 16, 49, que Sodoma e suas filhas eram orgulhosas porque tinham muita comida e viviam no conforto sem fazer nada. Quando a gente olha para o mundo hoje, um mundo secularizado, um mundo cheio de materialismo, muita gente hoje não está preocupado com as coisas de Deus. A Europa tem fechado os ouvidos para as coisas de Deus, para o cristianismo. Estados Unidos, e podemos dizer que o Brasil também caminha desse jeito, né? Muita gente desprezando Deus, achando eu tenho, eu posso. E Ló, mesmo conhecendo as Escrituras, conhecendo Deus através do seu tio Abraão, ele falhou nisso. E isso é um perigo nos dias de hoje. A Bíblia mostra que as filhas de Ló, quando saíram de lá, né, elas estavam tão acostumadas com aquela situação que elas acabaram se deitando com o pai. Isso está em Gênesis 19, 30 a 38, e dando origem aos povos amonitas e moabitas. Eu vejo nas Escrituras que a Bíblia relata essas coisas. Não é uma norma que deveria acontecer isso, mas foi o que aconteceu, porque, na verdade, elas também já estavam acostumadas com aquela situação ali. Talvez vissem aquelas coisas e não preocuparam se era correto ou se não era correto. Elas acabaram sendo influenciadas. Eu vejo também, nos nossos dias, muita gente que não está examinando as Escrituras. E todos nós corremos o perigo de começarmos a deixar os princípios da palavra de Deus. E quem demora a obedecer apressa a sua própria ruína.
A Bíblia fala que ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher, suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos. Eles estavam enrolando. Meus colegas aí do exército que estão me escutando, eu lembro muito, né, quando o nosso sargento gritava, né, não fique embromando, não fique enrolando. Tem muita gente embromando, enrolando para não fazer a vontade de Deus. E quando os anjos avisaram Ló sobre a iminente destruição da cidade, suplicando que saísse rapidamente, eles ficaram enrolando. Tem muita gente que ouve Deus chamando e não faz a vontade do Senhor. Está brincando com o perigo. E por último, ao lembrar da mulher de Ló, nós entendemos que quem quer viver o novo precisa abandonar o passado. Então, assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló, um anjo falou: fuja por amor à vida, não olhe para trás, não olhe para trás. Você que está me escutando agora, se você já tem um compromisso com Deus, lembre-se dessa palavra, não olhe para trás. Ou você que está tomando uma decisão, começando a sua vida cristã, com certeza muita gente vai chegar para você, falar para você largar o evangelho, deixar isso. Não olhe para trás. Continue seguindo a Jesus Cristo, olhando para frente. Mantenha o seu olhar firme em Cristo, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Lembre-se que é perigoso a gente ser dominado pelo materialismo. Lembre-se que quem não influencia é influenciado, e quem demora a obedecer apressa a sua destruição. E quem quer viver o novo precisa abandonar o passado. Entregue a sua vida a Jesus e comece a viver servindo a Cristo com todo o seu coração e a sua alma. Amém? Amém. Entra, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Dorme, mestre, a casa é tua. Já fechei porta e janela pra rua. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com mas já é hora, uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho, vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu pra levar a culpa de alguém como eu, pra lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro ar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que foi lida e explicada aqui. Ó Senhor, complemente no coração de cada um dos nossos ouvintes
aquilo que a tua palavra nos ensina. E que aqueles que estão protelando, enrolando para não tomar uma decisão de te servir, que antes que seja tarde demais, acordem, dê ouvidos à voz do teu Espírito e se coloque nas mãos de Jesus Cristo, o nosso único Senhor e Salvador. Consola os aflitos, enlutados, sara aqueles que estão doentes. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, Rua Mangabeiras, número 36, bairro Nova Esperança. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.